Mas a gente está falando só de símbolos, não sei o quê. Como é que a gente vê cinema? Como é que você escuta uma música saindo do computador com a qualidade excelente? Como que funciona isso? Bom, trabalha só com bits, mas como é que sai música? Bom, então, é que você tem dispositivos para essas conversões de análogo digital e digital analógico que são muito usados pelos sensores e atuadores, pelos dispositivos de entrada e de saída. Bom, muitas vezes eles fazem a conversão, quase sempre, análogo digital para a entrada de bits no computador e digital analógico para a saída de bits transformadas em luz, transformada em imagem, transformada em sons, tá bom? Para a saída desses bits do computador. Bom, então existem dispositivos, tá bom? Existem perdas associadas a cada conversão, tá bom? E dispositivos com melhor qualidade são naturalmente mais caros. Um dispositivo de pior qualidade mais caro não sobrevive no mercado, né? Ninguém ia comprar. Então, se ele for mais barato, tá bom, essa qualidade me atende, eu vou pegar o mais barato. Mas se não, ele morre. Bom, então eu vou dar um exemplo aqui de conversão de um sinal analógico no digital. Vamos pensar, gente, no microfone, tá bom? O microfone, ele funciona da seguinte forma: ele tem uma membrana, aqui, esse microfone aqui. Na hora que eu falo, bom, eu produzo ondas de pressão, que constituem o som. Essas ondas de pressão fazem esse diafragma, né, essa membrana flexível aqui, vibrar. Essa membrana está ligada num ímã, aqui dentro, tá certo? Em volta desse ímã você tem uma bobina. Bom, com esse ímã indo para frente e para trás, ele provoca uma corrente na bobina, certo? Que é o sinal elétrico. Bom, então quase tudo está voltado para sinais elétricos, tá certo? Como que você faz conversões para sinais elétricos? Você pega uma grandeza física, você dá um jeito de transformá-la num sinal elétrico, e esse sinal elétrico a gente trabalha com ele. Bom, então vamos supor que a gente tenha esse sinal elétrico aqui e saiu do microfone, tá bom? E o nosso problema é digitalizar e depois reconstruir esse sinal. Bom, então, suponhamos que a gente tem esse sinal aqui na entrada. Como que a gente digitaliza? Nós fazemos o seguinte: a gente anota, certo, os valores, se transforma em símbolos, tá bom? Aí eu não vou explicar como que é isso, porque foge da minha competência e do escopo aqui desse curso. Você tem coisas lá que transformam em um número uma certa voltagem. Bom, transforma em um número representado com alguns bits de precisão. No caso aqui, eu vou começar com 2 bits de precisão só. Com 2 bits, eu só consigo representar 4 coisas diferentes. Bom, então, o resultado disso é que esse ponto aqui, ó, eu anotei esse valor. Para este ponto aqui, eu anotei este valor. Para este ponto que está aqui, eu anotei esse valor. E para esse aqui, até que não foi tão ruim, não, eu anotei um valor bem próximo dele. Bom, então é isso que eu faço na hora da conversão. Bom, depois disso, o que acontece? Tá bom? Você repara, o primeiro ponto ficou nesse valor que é 0, 0, 1, 2, 3. Tá bom? Então é 0, 2, 2, 0. Tá bom? Os valores que eu anotei aqui. Digitalizado, gente, eu só tenho isso aqui, essa tabela com esses valores. Tá? No tempo 0 eu tenho 0, no tempo 0,33 eu tenho 0,33 eu tenho 2, um 0 em binário, tá bom? No outro tempo também tenho 2 e nesse outro tempo aqui eu tenho 0. Essa é toda a informação que eu disponho e agora eu quero reconstruir o sinal. Ou seja, eu captei o som do microfone e agora eu quero mandar para um alto-falante para eu ouvir, quero mandar para uma caixa de som. Bom, mas o que eu tenho é só isso daqui, certo? Já que eu adotei a ideia de digitalizar. Bom, olha aqui o que eu disponho de informação, gente. São só esses 4 pontos. E eu tenho que reconstruir esse sinal aí. Bom, o que eu posso fazer? Bom, eu só sei isso, tá bom? Eu perdi completamente o sinal original. Então, a primeira ideia é reconstruir por interpolação linear direta. Tá bom? Você une por segmentos de reta os 4 pontos dos quais você dispõe. Vamos comparar isso aqui com o sinal original, gente? Olha aqui.
Está muito ruim, tá bom? O que vai sair na caixa de som lá não vai ter nada a ver com o meu som de entrada. Bom, eu não precisava ter reconstruído com isso daqui, não. Eu tenho algumas outras formas de reconstruir mais suaves aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de spline, tá bom? Mas mesmo assim, gente, olha o som reconstruído comparado com o som original. Tá bom? Está completamente diferente. O que a gente pode fazer? A gente pode aumentar a frequência de amostragem, pode aumentar o número de bits. Vamos começar aumentando só a frequência de amostragem. Aumentando a frequência de amostragem, agora, o que aconteceu? Tá bom, gente? Esses pontos aqui foram mapeados aqui, esses vêm para cá, esses vêm para cá. Então, eu vou ter uma tabela cheia de pontos, tá bom? E se eu for reconstruir depois, tá bom? Eu vou ter esse sinal aqui em vermelho, se eu for reconstruir por interpolação linear. Se eu for reconstruir por spline, tá bom, gente? Eu vou ter esse daqui. Está mais parecido com o sinal original? Tá, gente, mas está muito ruim. Tá bem, o que está vendo aqui, gente? Nós temos poucos pontos. A gente está anotando com muito pouca precisão. Só temos 4 níveis de voltagem. O que a gente pode fazer? Aumentar o número de bits. Bom, então aqui eu peguei 6 bits, bom, e tenho, portanto, 64 níveis possíveis. Bom, então, só de olhar aqui, a gente já percebe que as nossas anotações, tá bom, estão muito próximos da curva real. Certos valores anotados. Ok? Então, na hora de reconstruir, tá bom, repare que, às vezes, não sei se dá para ver ali na tela, tá bom? A linha verde está muito próxima da linha vermelha aqui, mesmo reconstruindo por interpolação linear. Se a gente reconstruir por spline, tá bom? Aí fica mesmo uma coisa muito em cima da outra. Tá bom? Provavelmente o som, a música que a gente escutaria estaria bem próxima daquela que foi gravada. Bom, gente, então é isso. A conversão digital analógica pode ser feita com diversos níveis de qualidade. Bom, e alguns níveis de qualidade atendem perfeitamente ao que a gente espera, ao que a gente quer, tá bom? Ao que a gente consegue ter, tá bom? Então, ela não é perfeita, mas ela pode ser muito boa, tá bom? Um CD, que a gente fica todo alegre de ouvir um CD, ninguém reclama, não? Ele usa 16 bits com 44,1 mil amostragens por segundo. Tá bom? Ele usa 2 elevado a 16 níveis diferentes de som. Tá bom? Que é aquele 17 milhões, não sei quanto lá. Um equipamento profissional de rádio, de áudio, tá? Isso para regentes de orquestra nenhum por defeito, tá bom? Ele usa 24 bits com 96 kHz. E, normalmente, o que se faz nessas conversões depende de para quem você vai entregar a informação final. Bom, quase sempre é para seres humanos. Bom, e a nossa acuidade auditiva, a nossa acuidade visual, não é lá essas coisas. Bom, então, você usa exatamente a qualidade que você precisa para atender às nossas limitações, certo? A nossa exigência, dadas as nossas limitações. Isso pode ser explorado, ao invés de ser um número fixo de bits, tá bom, gente? Só para citar mais um exemplo aqui. O MP3, vocês já devem ter reparado que o MP3 tem uma codificação muito mais compacta que os Wave e os outros formatos de som. É que ele explora exatamente características fisiológicas nossas, que a nossa acuidade auditiva é muito pior em certas faixas de frequência. Nessas faixas em que a nossa acuidade é pior, eles usam muito menos bits, porque não adianta, entendeu? A gente não vai distinguir mesmo. Certo? Então, eles têm com isso aí uma grande economia de espaço. Mas, enfim, ou seja, você faz uma conversão de qualidade tão boa quanto você quer, e é por isso que a gente consegue ouvir música, é por isso que a gente consegue assistir filmes, porque estão sendo feitos processos de conversão digital analógica, certo? E análogo digital, as duas coisas, tá bom? De tal forma que elas atendam a qualidade que a gente está acostumado com elas. Tá bom? Então é por isso que um computador consegue passar filmes, é por isso que a gente consegue ouvir música, isso tudo porque ele trabalha só com bits, só com zeros e uns, só. Mas você tem essas conversões digital analógica análogo digital que permitem a ele fazer esse tipo de coisa.
Bom, agora vamos ter aqui uma ideia, gente, de ordens de grandeza também que os computadores trabalham. Bom, essa senhora aí, ó, Barbara Blackburn, ela já morreu, tá? E eu que me acho um bom digitador, gente, ela dava 20 toques por segundo, não consigo nem imaginar o que é isso. Assim, eu procurei um filme e não achei. Ou seja, se a gente considerar que, eu falei, né, que com 8 bits você consegue representar todos os caracteres, se você considerar que são 8 bits por tecla, tá bom? Ela produz 160 bps. Bps é que a gente usa para bits por segundo. Tá bom? Então é essa velocidade com que ela introduz bits no sistema. Ela usava, também uma curiosidade aqui, um teclado Dvorak. Certo? O Dvorak foi um ergonomista americano que ele propôs um novo layout para as teclas de teclados, tá bom? Porque o layout normal, gente, ele foi feito para atrapalhar e não para ajudar. Porque antigamente as máquinas de escrever, não sei se vocês já viram daquelas, na hora que você apertava uma tecla, ela movia uma alavanquinha que tinha um martelinho, assim, e que tinha a letra gravada, que assim, a fonte, que batia numa fitinha de carbono, que aí atrás estava o papel. De tal forma que quando datilógrafos rápidos sempre faziam uma coisa enganchar na outra. E o layout foi projetado para atrapalhar, para os datilógrafos ficarem mais lentos e evitar esse tipo de problema. Bom, com os teclados eletrônicos não tem nada a ver, certo? Não tem movimento mecânico, e então o Dvorak fez isso daqui. Certo? Então foi com isso aqui que se consegue, com esse teclado, que se consegue as maiores velocidades de digitação. Bom, mas aqui é também um exemplo de uma coisa que não deu certo, no sentido que a adoção, quem pega o teclado do Dvorak é só profissional de digitação. Não deu certo. O pessoal aprendeu com outro teclado e ficou ele mesmo e não vão mudar. Bom, ou seja, apesar da computação ser nova, ela é conservadora já em alguns aspectos. Para a gente ter ideia de ordens de grandeza. Aqui uma Concordia, gente, de HD, ela trabalha 150 mil vezes a taxa recorde de digitação. Aqui são dois exemplos de sensores não usuais, tá bom? Isso aqui é um radiotelescópio que fica olhando emissões de rádio aí de galáxias hiperdistantes, tá bom? Aqui está o acelerador de partículas lá do CERN, lá em Genebra, na Suíça. É um tubão com 150 quilômetros de circunferência, cheio dos magnetos enormes que fazem partículas acelerarem a velocidades próximas da luz e cuja informação é toda digitalizada. Tá bom? Então são sensores também, certo? Específicos. E eles produzem taxas de maiores que 1 Gbps, certo? Ou seja, um sensor desse é equivalente a 7 milhões de recordistas digitando simultaneamente. Tá? Ou seja, a produção de bits dessas máquinas é uma coisa impressionante. Aqui só para dar um exemplo de um atuador diferente, isso aqui é um braço mecânico, como é que você transforma isso aqui num movimento? Você tem informação que está em bits do lado de cá, como é que você faz ele mexer numa porta? Tá bom? Você pega um número que dá a variação desse, a gente chama isso aqui de um grau de liberdade, desse grau de liberdade, outro para esse, outro para essa articulação, outro para essa mãozinha que está aqui. Tá bom? Então, através disso daqui, você consegue transformar uma representação numérica interna do computador num movimento para ele pegar esse celular daqui e arredar para cá. Ok? Então, é assim que os computadores mexem com o mundo. Eles mexem só com bits, tá bom? Mas eles dispõem de uma riqueza de possibilidades para recepção de informação do mundo e atuação no mundo. Bom, o que são memórias? Memórias têm a função de papel e lápis. Vamos a um lugar para você anotar coisas. Computadores trabalham com diversos tipos de memória. Tá bom? Os mais rápidas, mais simples delas são os registradores, que fazem parte dos processadores, eles são internos aos processadores, e normalmente esses registradores são memórias que estão ligadas diretamente a circuitos que fazem somas, que fazem operações aritméticas, e são extremamente rápidos. Tá bom? São poucos registradores, tá? Você tem uns 300 num processador, uma coisa assim.
A memória principal, sim, aí você já começa a medir em gigabytes, né? Ela é chamada de RAM, certo? De Random Access Memory. Bom? Ela normalmente é externa ao processador. Bom? E cada posição dela lá, cada unidade de memória, não está ligada a nenhum circuito que faz contas. Se você quiser somar dois números que estão na memória, você tem que trazer os dois para registradores no processador, fazer a conta no processador e escrever o resultado em outra posição da memória. Bom, essas memórias são também muito rápidas. Na tecnologia atual, as memórias principais são voláteis, no sentido, essa palavra é importante você lembrar para distinguir, se você desligar o computador, o que é volátil desaparece. Tá bom? Então elas precisam estar energizadas para manter a informação. Quando a gente precisa de informação que vai durar, com você desligando ou ligando o computador, você precisa de uma memória secundária, certo? Que normalmente é um disco magnético, ou uma memória flash, que são essas memórias de estado sólido. Esses discos SSD, que tem equipado alguns notebooks ultimamente, são a mesma tecnologia dos pendrive. São memórias que é mesmo dos SSDs. Né? São memórias que você escreve coisas nela lá, você grava bits lá e eles duram. Você pode desligar o computador, daqui a um mês você vai lá, está lá ainda escrito do mesmo jeito. Normalmente elas são muito mais lentas, bom, mas com um custo por bit muito mais barato. Na memória terciária, ela para você gravar backups, em geral são fitas magnéticas que você grava para armazenamento de grande quantidade de dados. Uma memória desconectada é uma coisa que você usa muito para prevenção de desastre, certo? Um banco que tem todos os dados dele num centro de processamento de dados, ele precisa guardar uma cópia daqueles dados em outro lugar, bom, para o caso de um incêndio, de um desastre natural qualquer. Aqui tem umas fotos, isso aqui é 1 GB de RAM. Essa foto aqui está meio antiga, preciso atualizar, porque acho que agora caberia muito mais aqui nesse espaço. Isso aqui montado num PC. Isso aqui, gente, é interessante para vocês verem. Você tem 64, tá bom? Isso aqui é uma memória RAM, que era uma memória de núcleo de ferrite, tá bom? Isso aqui, ó, tem 10 por 10 centímetros, isso daqui. Então, 10 por 10 centímetros, né, um quadrado assim, ele era capaz de armazenar 64 palavras de 64 bits. Vocês comparem com os 8 GB do nosso cartãozinho SD agora. Esses núcleos de ferrite aqui, eles armazenavam zeros e uns polarizados num sentido horário ou num sentido anti-horário. Tá bom? E você escrevia exatamente controlando as correntes que passam, ou seja, correntes passando no mesmo sentido nesse e nesse cabo aqui, polarizava assim. Se fosse no sentido contrário, polarizava na direção contrária. E essa memória aqui não era volátil. Você desligava o computador e no dia seguinte estava lá. Eu vou falar mais sobre isso para frente. Aqui está um disco rígido, tá bom? Que também é a mesma coisa. Você escreve aqui com uma convenção igual àquela como se fez, ou parecida. Certo? Isso aqui fica girando o disco, tá bom? Essa cabeça de leitura escrita aqui, ela se move até o local adequado, o local correto onde está gravada a informação, e lê de lá. Ou então vai para o local correto e grava naquele lugar lá. Aqui uma fita magnética. Aqui um robô de fitas. Tá? Você vai ter uma estante aqui com um tantão de fitas. Ele vai lá, escolhe certinho qualquer e coloca no lugar certo. Isso aqui é para grandes instalações que mexem com um grande volume de dados.